Web TV O Guaíra, compartilhando com você todos os momentos. Estreia pela Web TV O Guaíra, Arena Esportiva. Tudo sobre o esporte guairense na palma da sua mão. Em breve, estreia pela página O Guaíra, Arena Esportiva, com Osmar Júnior. Grupo Vicente Lacativa de Comunicação. 90 anos de confiança, seriedade e credibilidade. Muito boa noite para você, meu amigo internauta, você que acompanha o nosso programa. Esse dia de hoje, nessa noite de hoje, queria mais uma vez agradecer. E lembrando sempre que você participa com a gente e ganha prêmios. Sempre participando, sempre compartilhando, ganhando prêmios aqui no nosso programa Hora da Notícia. O programa de hoje é todo especial, nós estamos trazendo aqui os vereadores, Ana Beatriz, Maria Adriana e também o vereador Moacir Gregório. A oportunidade, nós estamos abrindo o espaço para falar sobre o pedido do Executivo, onde de 10, tudo indica que será 13 milhões que ele vai estar encaminhando na próxima sessão da Câmara para a aprovação dos nobres vereadores. Então nós trouxemos eles aqui de uma maneira bem transparente, para você que está assistindo a gente, para compartilhar, para fazer a sua pergunta, para fazer essa, vamos dizer, uma confraternização, porque os assuntos que estão em pauta são assuntos da população, o interesse é da população. Inclusive nós fizemos aí uma enquete na cidade também, que nós já divulgamos anteriormente aqui no nosso programa, e notamos aí que a população ainda está dividida, não sabe se é bom, se é ruim. Então trouxemos o prefeito, agora os vereadores, que já como que eu posso dizer, já denominaram o voto contra esse empréstimo, para falar também dentro do nosso programa. Primeiramente, boa noite. Maria Adriana, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui junto com a gente hoje. Boa noite, Marcelo, boa noite, Bi, boa noite, Moacir, boa noite a todos que estão aqui no Hora da Notícia. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre importante a gente estar falando com a população, do nosso trabalho, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pretende fazer. É importante a gente registrar, Maria Adriana, Ana Beatriz, Moacir, vocês são os representantes do povo. Vocês estão na Câmara para isso. A gente sabe que o ambiente político é complicado, é hostil, às vezes as pessoas misturam as coisas, acabam envolvendo um pouco a vida pessoal dos nossos vereadores com a vida política. E na verdade vocês estão lá, porque é assim que vocês vão estar valorizando cada voto que vocês tiverem. Então eu acho muito importante, quando a gente bate na tela do Jornal Guaíra, o Marcelo está aqui de passagem, todos que estão aí, a nossa equipe estão de passagem, mas a história do Jornal continua. E a nossa missão, Marcelo, Ana Beatriz, Mariana, é levar para a população a informação. E quem tem que julgar são eles. São eles que vão estar aí as próximas eleições, escolhendo seus representantes. Então é para isso que esse programa veio, a internet cresceu muito,
A rede social, principalmente depois da eleição do presidente Bolsonaro, cresceu demais. Então essa é a nossa intenção. Boa noite, Ana Beatriz, obrigado pela presença. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os envolvidos aqui da Hora da Notícia. E é o que você falou, é um prazer estar aqui para a gente poder esclarecer a população, tirar as dúvidas de realmente como vai ser esse projeto e tentar colocar nosso posicionamento a respeito disso. Você falou que o prefeito já esteve aqui, agora é a nossa vez. Nós somos representantes do povo, como você mesmo falou, fomos eleitos para representar a população. Então, a gente nada mais justo que a gente esclareça a população o que está acontecendo e o que pode acontecer acerca desse empréstimo. Obrigado pela presença. Quero lembrar mais uma vez, para ficar bem claro, bem transparente, e de repente você, meu amigo internauta, pode perguntar, mas os demais vereadores, se não tiverem interesse em estar participando, bom, o convite é aberto a qualquer autoridade. Todos os programas estão abertos às nossas autoridades. Como eu mesmo disse, são representantes do povo. Mas nesse momento, a manifestação do interesse de vir falar sobre esse tema, especificamente, o nosso programa foi decidido e eles estão a ser muito obrigado pela presença. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Bia. Boa noite, Maria Adriano. A todos envolvidos aqui na Hora da Notícia. É muito importante essa democracia, Marcelo, para a gente estar aqui como representante da população, como representante do povo, de estar esclarecendo e colocando um posicionamento nosso em relação a esse projeto do prefeito do empréstimo de 10 milhões. Eu acho que a população merece essa explicação por parte de nós, como os representantes do povo e representantes do Legislativo. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, por essa oportunidade de a gente estar aqui para esclarecer para a população guairense. Olha, você é internauta que acompanha o nosso programa, daqui a pouquinho nós vamos subir o social. Social é a sua pergunta, você, da mesma forma que foi feito o programa com o chefe executivo, o prefeito Eduardo, nós vamos fazer. Lógico, não é possível responder todas as perguntas e já de antemão eu peço aí a sua compreensão, lembrando que a assessoria da Câmara já está aqui presente junto com a gente, Cleiton Tomás está no estúdio e posteriormente, não vou dizer logo após o programa, mas posteriormente ele vai estar usando a nossa página da mesma forma que nós fizemos a última entrevista e vai estar respondendo algumas perguntas que por acaso não dê tempo de ser respondido, porque começa, e graças a Deus, começa a chover as perguntas e não dá para, de repente, responder todas as perguntas do internauta. Me responde aqui, pergunta essa, faz isso, tal. Às vezes não dá. E a gente vai tentar focar nesse tema, o empréstimo. Sei que vão surgir outras perguntas aí, que posteriormente poderão também ser respondidas. Por quê? Nosso tempo, nosso programa é 1 hora. O programa anterior, por exemplo, do chefe executivo, foi 1h30, nós vamos manter esse padrão e fazer esse programa de 1h30. Porém, são 3 entrevistados. Se a gente acaba, vamos dizer, patinando muito em algumas perguntas, o tempo vai embora e a gente acaba não aproveitando o programa de hoje. Vou dar essa pergunta na sequência, vou perguntar para a Maria Adriana primeiro. Maria Adriana, voltamos aí, que essa questão do empréstimo, e você em todas as suas participações foi muito incisiva, a questão do pós, o que vai acontecer depois, pós esse empréstimo. Quem que vai ficar com essa dívida? Foi muito incisivo nessa tecla. Eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta. Marcelo, e os internautas estão nos acompanhando, né? A questão é o seguinte, a nossa preocupação é essa. Eu acho que um bom gestor, um bom administrador, ele faz a sua conta, né, o seu compromisso durante seus 4 anos. Né? E, na verdade, o prefeito, ele agora no final, né, do seu mandato, vem pedindo para a Câmara, né, uma autorização desse empréstimo, que a gente acha um valor muito alto, 10 milhões de reais, né, e ainda com 2 anos de carência e mais 8 anos ainda para os próximos gestores. E a gente acha que, não, eu tenho certeza, que vai engessar, né, a próxima gestão, o próximo prefeito. Eu acho que assim, ele até quando ele fala que a prefeitura tem condições, né, de pegar financiamento, que poderia pegar até no valor de 70 mil reais, nós temos o nosso salário, que a gente tem um financiamento lá no banco, que o banco às vezes oferece para a gente gente pode até pegar, mas o problema é pagar. Então essa é a nossa preocupação, não está na hora de fazer dívida para a prefeitura, porque quem vai pagar depois é o povo, é o próximo prefeito, mas é com dinheiro do povo, do contribuinte, que paga os seus impostos corretamente aqui no nosso município. Então nós não concordamos. Né? Poderia ter feito sim um financiamento com menor valor, mas no início da sua gestão, com planejamento, né? Porque isso é importante. Agora, chegar já no final é muito fácil. Eu fazer uma conta para você pagar, Marcelo, é muito fácil. Né? Eu não vou ter essa preocupação. A gente tem que ter, ele deveria ter tido planejamento,
ver as questões das prioridades também, né? Então é nesse sentido que eu me posiciono contra esse financiamento, né? E vou ficar contra ele até o final. Mesmo acreditando, isso para o nosso internauta que vem questionando, Maria Adriana, e é uma oportunidade de responder, que mesmo que essa dívida se prolongue, possa trazer benefício para os próximos anos também, na questão do asfalto, porque nosso asfalto ele vem sendo problema, não só nessa administração, em outras também, dependente do gestor. Então, os gestores anteriores, alguns conseguiram, né, fazer recapear a cidade, então acho que pode fazer com o orçamento do município, um orçamento que vai agora ter esse ano para mais de 200 milhões de reais. Ele teve agora, durante esses 2 anos e meio, né, um orçamento que teve condições de gastar. Ele falou tanto que economizou, né, que estava enxugando a máquina. Cadê esse dinheiro? Aonde que foi colocado? Então, ele pode fazer por partes, né, porque o recapeamento, o asfalto, ele é necessário, mas ele não é essencial. Nós temos outras prioridades, né, relacionadas à questão da cidade. Então, é nesse sentido. A gente sabe que está meio dividido entre os cidadãos, né, mas é importante assim, eu não sou a favor de fazer dívida. E essa questão mesmo, realmente, ele deveria ter feito esse planejamento e poderia ter feito, né, com essa questão do orçamento que nós temos, né, falei com o Márcio Bento, que é o diretor lá da Finanças lá do nosso município, né, da nossa prefeitura. Então, nós temos condições de se economizar, de fazer outros prefeitos fizeram, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver as questões das prioridades. Essa que é importante e o cidadão está atento a isso. Né? Asfalto é necessário? Ela quer trabalho, emprego, né? Um bom gestor, ele procura trazer mais questões de emprego, né? De geração de renda para a população. É nesse sentido que nós estamos, na questão da segurança, nós precisamos ter outros investimentos, outras prioridades. O asfalto, eu repito, ele é necessário, mas não precisa de forma alguma fazer um financiamento de 10 milhões de reais. É muito dinheiro. Bia, queria direcionar essa pergunta para você, e a gente acompanhou também, né, dentro das suas manifestações, sobre a questão do uso do IPVA. Então, em 3 anos aí, uma média de 20 milhões. O prefeito, na sua participação aqui no programa, disse que esse dinheiro ele é diluído no orçamento, ou seja, ele não é usado simplesmente para a questão do uso do asfalto, mas também dividido em outras pastas. Qual que seria o seu posicionamento sobre essa questão? Aproximadamente 20 milhões durante essa gestão toda dele, durante esses 3 anos. Isso daí a gente não tem como nem discutir, porque está no portal, né? A gente dá para ver do Estado, que é mandado para cá. Então, o que ele questiona é que ele pode gastar com outras coisas. Eu sei que ele pode gastar com outras coisas. Esse dinheiro do IPVA, ele vai para o Tesouro. O Tesouro é um local onde você pode gastar qualquer coisa com o dinheiro do Tesouro, que não é verba carimbada que a gente fala. Então, se você diluir isso daí pelos anos, ele tem que pegar a parte da educação, ele tem que pegar a parte da saúde, e fora isso, ele gasta no que ele quiser. Ele gasta se ele quiser em asfalto, não necessariamente que ele precisa gastar em asfalto, porque não é uma verba carimbada. Mas se ele quiser ter o poder de investimento para asfalto, ele tem dali. Entendeu? Que eu acho que até deveria direcionar por conta de tratar até de um imposto relacionado a veículo, né, ligado a essa finalidade. Mas o que ele questiona é assim, que ele pega a porcentagem do que ele tem que gastar com a saúde, pega a porcentagem do que ele tem que gastar com a educação, e aí sobraria muito pouco para ele poder investir, porque ele tem que pagar funcionário. Só que essa conta que ele faz é um engodo, porque na verdade o próprio orçamento, você tira a parte da saúde, você tira a porcentagem da educação, e ele joga mais 48%, ele joga acho que mais de 50% de folha de orçamento, né, de pagamento de funcionário. Só que ele esqueceu que essa conta não fecha se ele fizer assim. O que ele gasta de IPVA da saúde e da educação, que é verba carimbada, vamos falar assim, para saúde e para educação, já está incluída a porcentagem que ele tem gasto com o pessoal lá dentro. Então, a pasta que mais gasta na área da prefeitura é saúde e educação. O que ele tira dessa porcentagem já está incluído o gasto com funcionário. Então, ele não tem que incluir essa folha de pagamento de novo. Essa conta que ele não está batendo com a população. Ou seja, passa do 100%. Não passa. Não, se ele jogar, passa, mas não é assim.
Você tem que fazer uma porcentagem só de folha de pagamento, que você gasta do orçamento só de folha de pagamento, e depois uma porcentagem do que gasta da folha de pagamento junto à educação e junto à saúde. Porque senão você está pagando 2 vezes folha de pagamento. E aí você está tirando o poder de investimento da prefeitura. E assim, se ele tinha tanta, como que fala, influência, tanta influência que ele vendeu essa influência durante a campanha, que ele tinha muita influência no governo estadual, no governo federal, então eu pergunto, cadê a influência para conseguir convênio para pagar esse asfalto? Ele não tem? E se não está tendo, é porque não tem receita? Como que ele quer comprometer a receita do município também? Se ele sabe se amanhã ou depois vai ter uma queda do Estado e que não vai repassar para o município. Então a gente não pode gastar sem saber o que vai ter. Eu sou a favor, igual a Maria Adriana falou, é necessário asfalto? É sim. Mas será que tudo isso para asfalto? Será que a gente não poderia aplicar na educação? Será que a gente não poderia aplicar na saúde, principalmente, que é uma área que deixa a desejar aqui em Guaíra? E ele usar o orçamento, porque sobra para ele mais ou menos de aplicação, 15 milhões vai sobrar esse ano de poder de investimento. E os outros anos que nós tivemos em 2017, uma receita de 175 mil, 2018, 179, e agora nós estamos com uma de 192 milhões por ano. Então ele não está assim sem poder de investimento, não. O que falta é gestão. Vereador Moacir Gregório, junto com a gente também, a pergunta que será direcionada para o senhor é sobre a questão. Partindo do princípio que na próxima sessão, a gente não sabe qual será o resultado e como será o posicionamento de cada vereador. Mas vamos partir do princípio que, de repente, o prefeito consiga a maioria e seja aprovada essa verba. A Caixa, ela faz esse acompanhamento, que é a Caixa, né? O banco que seria financiado esse dinheiro, ele faz esse acompanhamento do uso desse dinheiro, ou seja, se a gente tiver que fazer uma casa com dinheiro financiado pela Caixa, ela vai acompanhar todas as etapas. A prefeitura é semelhante, porque tem essa informação, a gente já não tem também. É que virei essa pergunta aqui, eu gostaria de saber. Tem como acompanhar, tipo assim, a verba vem, mas esse dinheiro realmente está sendo usado para fazer o recap da cidade, total. Os outros vereadores também podem manifestar, tá? Marcelo, na realidade, a gente percebe, diante de um astronômico financiamento desse no nosso município, e A ou B ou C que vai votar a favor, eu já manifestei que eu sou contra, porque eu acho que um bom gestor, ele tem que gerir o seu orçamento, assim como todos nós na nossa casa, nós temos que ter o controle das nossas despesas, nós temos que ter o controle do nosso orçamento e jamais gastar de uma forma que a gente não sabe como está a estabilidade do nosso país. É claro que não só a Caixa vai fiscalizar, como eu, como homem público, também vou fiscalizar tudo isso. Tudo que envolve o Poder Executivo, eu como representante da população, Marcelo, eu estou a fiscalizar. Isso tem que ser fiscalizado a dedo e tem que sair conforme foi comprometido e conforme foi prometido para a população. Então, eu sou contra, mas fiscalizar o direito da população, eu vou fiscalizar isso sem sombra de dúvida. Eu não sou representante de prefeito, sou representante do povo. Então, eu como um homem público dessa Casa de Leis, sempre trabalhei com a bandeira da população, eu não vou permitir que haja algo que não seja daquilo que foi prometido para o povo, que foi vendido essa esperança, que foi vendida essa ilusão para a população. É hora de se gastar um dinheiro desse. Como as nobres vereadoras falou aqui, existe prioridade na nossa cidade, existe a saúde, todo dia tem reclamação de saúde. Hoje mesmo tem uma reclamação na rádio, numa emissora de rádio, que faz 21 dias que não vai. O bairro dele. Então, isso não é prioridade, senhor prefeito? Então existe, lógico que eu concordo que tem que fazer o asfalto, sim, mas existe prioridade. Nós precisamos de para não deslocar a nossa população que muito precisa da saúde de Guaíra, para deslocar para outra cidade, Barretos, vizinho, outra cidade. Nós precisamos de um tomógrafo aqui, isso é prioridade para Guaíra. Nós precisamos de aparelhos para que se faça ressonância. Nós precisamos de médicos de especialidade. Nós precisamos de exames com mais agilidade. Então isso é uma coisa que realmente são prioridades da cidade. E não no momento o asfalto. O asfalto precisa, não sou contra o asfalto, precisa sim, mas tem que cuidar dos deveres de casa. Com um orçamento de quase 200 milhões que a nossa prefeitura arrecada, é falta de gestão por parte do prefeito. É má administração, é falta de gestão
prometeram-se o mundo e o fundo e não estão dando conta de administrar os deveres de casa, Marcelo. Eu não posso, como defensor da população, deixar que a população não saiba disso. Poxa lá, um prefeito que não consegue nem fazer uma licitação, que é dever de casa, que fica tudo emperrado no seu setor de licitação, quer pegar um empréstimo de 10 milhões para gerir para os próximos prefeitos? Como é que vai ficar essa situação dessa prefeitura? E amanhã, os funcionários públicos, que dependem de ter um aumento, até hoje não deu um aumento real para os funcionários públicos, um aumento digno para os funcionários públicos, vai comprometer a folha do pagamento? Vai, porque se der uma queda de arrecadação, isso eu falei com o diretor financeiro, ele já me garantiu que se der uma queda de arrecadação pode comprometer o salário do funcionário público. Então precisa ter gestão, precisa ter responsabilidade com o dinheiro público, precisa querer administrar, precisa fazer aquilo que prometeu para a população, e não vender esperança e ilusão para o povo e vier numa emissora, ou de rádio, ou de jornal, o que quer que seja, e vender aquela ilusão, falar bonito, falar isso, falar aquilo, e não explicar para a população onde está o orçamento do nosso município, que é fabuloso, onde foi colocado. E outra, Marcelo, nós temos que ter consciência, tudo que você vai fazer, que onera os cofres públicos, é de suma responsabilidade e obrigação do executivo fazer uma audiência pública, explicar para a comunidade, explicar para o povo onde está sendo gasto. A população não foi informada, só jogou goela abaixo, um empréstimo desse, não explicou, falou que é para asfalto, para isso, para aquilo. A população é que vai pagar a fatura, a população tem que estar ciente. Não foi feita uma reunião, uma audiência pública com os vereadores, não foi feita uma audiência pública com a população. Nós, quanto homem público, tem que ter lisura, tem que ter transparência e nada goela abaixo. Então, eu não concordo, meu posicionamento, vou continuar não concordando e sou um fiscal eternamente do povo. Só completando essa sua pergunta, a Caixa, ela fiscaliza, né, é uma entidade de responsabilidade séria, a gente sabe que ela vai fiscalizar, mas se infelizmente, como você disse, a vontade do povo não valer, né, na próxima terça-feira e o voto ser contra a população, porque a maioria da população é contra esse financiamento. Né? A gente conversa diariamente com muitas pessoas, a gente recebe mensagens pelo WhatsApp, pelo Messenger, né, ligações, as pessoas na rua, elas são contra. Infelizmente, se a vontade do povo não for válida na próxima terça-feira, nós, enquanto fiscalizadores do dinheiro da população, né, que é o recurso público, nós estaremos fiscalizando assim, 100%, assim, mil, sim. Nós queremos saber as ruas que eles vão colocar, porque eles colocaram no mapa. Inclusive, nós vamos estar indo lá, né? Nós vamos estar indo lá em todos esses endereços que eles passaram para nós, para ver se essa questão, que eles não colocaram no projeto a metragem, o prefeito respondeu aquele dia no programa, né? Que é mais de 300 metros. 300 mil, né? 330 mil metros. Então, nós queremos saber aonde que é, como que vai fazer. Nós estaremos fiscalizando, porque o dinheiro do povo nós não vamos deixar ir para o ralo. Enquanto nós estivermos naquela Câmara Municipal, vereadores que estamos representando a população, o dinheiro do povo não vai ser feito e usado da forma que quer. Mas nós estaremos até o final. Mesmo porque até agora a administração ela não mostrou que veio, porque ela não fez nenhuma obra com orçamento próprio. Entendeu? A única obra que foi realizada nesse governo foi aquela mata do Thaís, lá o cercamento, que era de um convênio que já tinha sido pedido há muito tempo e que foi realizado, mas é verba estadual. Então a gente queria saber, com um orçamento tão grande assim, onde foi colocado? Por que não pode pegar desse orçamento para poder ir fazendo aos poucos? Né? Vou trazer um bloco comercial, porque vocês estão acompanhando aqui que está quase todo mundo gripado, né? Se não tiver, tá ficando, né? No estúdio vai acabar ficando, vacina, pra cá. Peço desculpa para vocês, realmente, com esse tipo de situação não tem como a gente evitar, mas estamos aqui e já está chegando as perguntas, gente, vou reprisar mais uma vez. Estão chegando várias perguntas de vários outros assuntos. Na medida do possível, vamos tentar passar para os vereadores e trazer as respostas. Mas o foco desse programa de hoje, como combinado com os vereadores, é sobre essa questão desse empréstimo, que é uma situação importante, porque envolve a questão, né, financeira do município para anos. Então eu vou trazer um bloco comercial e vou para a gente tomar uma água para ver se a garganta dá uma recuperada. E já vamos responder as suas perguntas, vocês que estão acompanhando o nosso programa na Hora da Notícia.
Web TV O Guaíra, compartilhando com você todos os momentos. Estreia pela Web TV O Guaíra, Arena Esportiva. Tudo sobre o esporte guairense na palma da sua mão. Em breve, estreia pela página O Guaíra, Arena Esportiva, com Osmar Júnior. Grupo Vicente Lacativa de Comunicação. 90 anos de confiança, seriedade e credibilidade. Da notícia, programa aí de grande importância, porque nós estamos trazendo hoje os 3 vereadores, Moacir Gregório, Ana Beatriz, Maria Adriana, com o propósito de também esclarecer essa questão do pedido do Executivo de 10 milhões para fazer o recato na cidade. Mais uma vez, eu vou reforçar, estão subindo várias perguntas para a gente, eu estou acompanhando aqui, mas os meninos vão começar a colocar as perguntas. Diante ao tempo, diante dos 3 vereadores, a gente vai priorizar a questão desse empréstimo, para que fique bem esclarecido. É importante que as pessoas... O intuito de vocês estar vindo aqui é justamente, mas vocês fiquem à vontade, gente, para manifestar sobre outros assuntos. Aqui não existe tarde, não existe direcionamento, não existe nada. Até mesmo que a internet não tem como você fazer isso, porque os internautas estão acompanhando, estão vendo as perguntas e dá para você acompanhar quem estão fazendo. Vamos subir algumas aí, vai rápido. Traz para mim aí, além de... O que temos aí na ponta? Vamos lá. Eu estava vendo uma aqui, enquanto você vai procurando aqui, do Maicon. Deixa eu ver se eu acho, tá? Os vereadores sabem como o prefeito chegou nesse valor de 10 milhões? Qual o valor do metro quadrado da massa asfáltica? Os vereadores chegaram a fazer um orçamento para rebater o valor que o prefeito busca. Deixa eu ver o que o prefeito tem. Pode ficar à vontade. Na verdade, o prefeito Zé Eduardo, ele está falando nesses 5 milhões já faz um tempinho. Eu tive uma conversa uns meses atrás com ele, que foi, acho que, minha última conversa com ele, e ele comentou que ia solicitar esse empréstimo de 5 milhões. Só que no mesmo dia ele comentou comigo que tinha uma gordura na prefeitura, que ele estava economizando e que tinha uma gordura de 10 a 12 milhões. Eu falei para ele, olha, por que você não usa essa gordura então pro asfalto? Aí ele falou que não, que essa gordura era para queimar na hora exata. Que hora exata é essa eu não sei, né? Porque agora eu poderia muito bem usar o do orçamento para poder fazer então o recato. Mas ele foi até a Caixa Econômica Federal para solicitar o empréstimo desses 5 milhões e lá ele teve a notícia que ele teria uma margem maior para fazer. Que Guaíra comportaria até 72, acho que você falou 70, mas acho que 72 milhões. Só que aí os olhos brilharam, né? Aí ele resolveu fazer de 10 e mandou aumentar as ruas, então. Só que Guaíra sempre teve esse poder
de adquirir empréstimo, porque Guaíra é uma cidade que tem uma receita muito alta, o orçamento de Guaíra é muito grande relacionado com outras cidades do município. Então, não é porque Guaíra é privilegiada, ela sempre foi privilegiada por conta do orçamento dela que é grande. Então, a questão é a gente discutir por que o orçamento não é aplicado nessa questão de poder investir, do poder de investimento. Então, acho que é aí que está o problema, que nós temos que perguntar. Por que, senhor prefeito, que o senhor não aplica o orçamento? E não por que o senhor vai pegar empréstimo? Porque nenhum prefeito anterior pegou empréstimo, a não ser o Sérgio, que na gestão passada, ele tentou pegar os quase 5 milhões para o PEMAT, que era um programa de modernização da tributação, e que, no final das contas, eu fui contra, porque eu sou justamente contra, minha linha é essa, de adquirir dívida para outros gestores. Não é porque o Sérgio era o Sérgio, não é agora porque é o Zé Eduardo, é porque eu continuo seguindo a minha linha, que eu acho que você não tem que fazer dívida para outro, senão você tira o poder discricionário do próximo prefeito de estar podendo escolher o que ele vai fazer e o que ele vai pagar e como ele vai aplicar. Porque se ele mesmo está falando que ele tem que fazer empréstimo porque está com falta de dinheiro, então ele tem que ver onde que está a gordurinha que ele falou que tinha. E assim, se ele está achando ruim, está com falta de dinheiro, como que ele vai deixar para os próximos gestores essa dívida? Os outros vão sentar só na cadeira e ficar olhando para a população sem poder fazer nada? Então, esse também é meu questionamento para ele. Eu queria até que ele estivesse aqui, nós chamamos, né? Não sei por que ele não veio. Eu queria até que ele respondesse pra gente isso daqui. Era interessante, né, Moacir? Sem contar, né, que ele já fez um empréstimo aqui nessa gestão dele, né, de quase 4 milhões de reais, já tem uma parcela. Então, ou seja, esse é o prefeito do financiamento, né, que não se preocupa muito com as contas da prefeitura, porque ele gosta de endividar a prefeitura. Infelizmente é isso. Agora a pergunta do Marco, né? A gente não sabe aonde que ele chegou nesse número, né? A Bia está falando agora dessa questão da gordura, né? Agora eu não sei. E esses 10 milhões que foi lá e viu que poderia pegar mais, né? Nós estamos aguardando também uma resposta. Agora parece que já vai ser até 13, né? 13 milhões, parece que agora, né? Agora nós fizemos um requerimento essa semana para responder para a gente esse questionamento que nós fizemos. Então, assim, a gente não sabe, né? E por parece isso que nós não podemos aprovar aquilo que a gente sabe que está meio no escuro, que a gente, né? Parece que o valor por metro quadrado era 37,50, né, Moacir? É uma situação que a gente fica muito indignado, porque a gente percebe que é um projeto que chegou aos 45 minutos do segundo tempo, meio goela abaixo, você está entendendo? Mas nós estamos tratando disso com muita responsabilidade, porque quando se fala de dinheiro público, a gente realmente tem que olhar com bons olhos e com muito carinho e administrar melhor que se fosse da gente. Então é uma situação que a gente está realmente de olho, porque a gente teme todos os aspectos que pode acontecer na administração, queda de arrecadação, são vários fatores, porque a gente, eu acho que o bom gestor, ele tem que ter o arrojo de administrar cortando na pele. Então existe aí um monte de cargos de confiança que poderia não estar existindo, existe um monte de aluguéis que se paga sem necessidade. Se economizar entre cargos que teria que cortar, entre aluguéis que teria que cortar, faria um asfalto 100% população para vocês, faria uma saúde 100% para vocês. Está faltando gestor que não tem compromisso com o dinheiro público, gestor que não quer responsabilidade de administrar. Aliás, prometeu para vocês. Será que quando ele vê nas redes sociais, vê nas emissoras de rádio, aquela senhorinha fala, olha, hoje não tem a minha insulina, hoje eu não tenho aquele medicamento, será que não dói no coração do seu prefeito, dessa forma que ele quer fazer, esquecer as prioridades, esquecer a saúde? Nós temos que investir no cidadão, nós temos que formar cidadão, população. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho todas essas reclamações. Não sei se é porque eu vivo no meio do povo, eu vivo no meio da galera, eu sou representante do povo, eu ouço todas essas explicações, todas essas reivindicações da população. Senhor prefeito, não dói no coração do senhor dizer que aquele pai de família não tem uma cesta básica na casa dele para comer, não tem um emprego que o senhor não foi atrás para incentivar, para dar um emprego para aquele pai de família, senhor prefeito? Olhe com carinho, sabe? A população não merece esse desrespeito, a população merece ser tratada com carinho, com amor. São o povo que te elegeu, que te colocou, que paga o seu salário. Nós não podemos tratar o nosso povo ordeiro dessa forma, senhor prefeito.
Ore com carinho, repense. Aliás, ainda não foi, Marcelo, aprovado ainda. Esse projeto ele está tramitando na Casa de Lei. E eu conclamo os novos vereadores que repensem com carinho, porque eu tenho certeza que eles também têm reclamação de pessoas que necessitam de medicamento, de pessoas que necessitam de uma cesta básica, de pessoas que precisam de saúde pública. E a população para também cobrar dos vereadores, sim, né? Sim, eu quero conclamar a população porque vá na sessão da Câmara, na próxima terça-feira, e cobra aquele voto que você depositou no seu vereador, para que ele represente você. A hora dele representar você é aí. É aí que ele tem que dizer para você e ser justo com o voto que você depositou nele. Porque uma dívida pode influenciar tudo isso que o Moacir falou. Saúde, educação, tudo isso. O que a gente mais queria é que o prefeito fizesse o que o Moacir falou, uma audiência pública, para ver a realidade da população, o que ela almeja. E não reuniões particulares como foram feitas, entendeu? Porque na hora de tentar aprovar o projeto, ele mesmo falou aqui que ele foi visitar fulano, Beltrano, sentou com ciclano, tomou café com outro, entendeu? Então a gente queria sim que ele participasse a população, porque o que importa pra gente é a população. Os vereadores só representam a população, mas eles têm que ouvir a população primeiro, não pode só sentar com o prefeito, tomar café aqui e ali. Tem que todo mundo junto fazer essa audiência pública para resolver a situação. Eu gostaria muito, senhor prefeito, que o senhor estivesse aqui para mim olhar no olho do senhor e fazer as perguntas que o cidadão nos faz no dia a dia, que talvez o senhor não tenha aquele hábito, aquele costume de ir no meio do cidadão para ouvir o anseio da população. Eu gostaria muito que o senhor estivesse aqui, para mim olhar no olho do senhor e fazer as perguntas que eu tenho que fazer para o senhor aqui, diante que o senhor é o gestor, o comandante da nossa nação, da nossa classe. Sabe por quê? Porque o senhor disse que aqui, na fala do senhor, o senhor disse que sempre foi em debate com o ministro, com o deputado, com o governador, mas nós estamos aqui 3 humildes representantes da população. Eu gostaria que o senhor tivesse vindo no debate aqui, para nós olhar no olho do senhor e representar o povo e perguntar para o senhor, mas infelizmente o senhor não veio. Então, nós não corremos da população, nós não temos medo da população. Eu trago a população no meu coração, eu trago a população com carinho, eu represento a população, eu trabalho para a população. É isso que o senhor deveria fazer também, antes de empurrar qualquer financiamento goela abaixo naquela Casa de Lei, que aliás o senhor não anda respeitando hora nenhuma. Você está entendendo? Olhar com carinho para o nosso povo. E isso eu faço e vou continuar fazendo. Mas, Moacir, bem lembrado, você e a Bia, né? Ele falou que fala, né, com o ministro, com o deputado, mas ele não teve coragem de falar com a gente, com nós três, eu vou né? aproveitar essa pergunta de vocês para concluir, não interrompendo. Não há a possibilidade de abrir, da própria Câmara, até para os outros vereadores colocar cara nesse debate também e mostrar um debate aberto. Mas como assim? Colocar? Fazer uma audiência? Colocar o prefeito na Câmara Municipal, fazer uma audiência, chamar a população. Antes da votação, não sei como funciona. É que ele já Não, mas aí o presidente que tem que decidir, né, Marcelo? Mas eu já estou presidente... cansado de fazer o convite para ele. No início da administração, eles sentamos 2 vezes ou 3 vezes com nós na sala de reunião, disse assim, ó, o prefeito, ó, categoricamente, eu vou estar aqui todas as sessões para falar com vocês a respeito de todos os projetos que vai entrar aqui. Eu estou cansado de convocar ele para ir lá falar com os vereadores. Não vai, Marcelo, não vai. Acho que ele foi 2 vezes, né? Durante o mandato. Então não pode chegar projeto goela abaixo, já cobrei do nosso presidente naquela Casa de Lei e ter a omissão do prefeito. O prefeito precisa respeitar a Casa de Lei, precisa respeitar o povo e fazer dentro dos trâmites legais. Tem que fazer audiência pública e tem que respeitar o... Mas ele não tem coragem de ir também, assim, para falar com a gente, porque ele sabe que nós vamos fazer perguntas, questionamentos, porque nós não estamos lá para passar a mão na cabeça dele, né? E assim, ele não veio conversar com a gente sabe que procurou outros vereadores, sim, inclusive ele falou na entrevista. Mas o importante, Marcelo, é que a população entenda, né, que nós estamos lutando para que não seja feito um financiamento que vai engessar os próximos gestores nos próximos governos. Guaíra, como já foi falado aqui, tem uma grande arrecadação de vários impostos, né, de várias questões, que tem condições de estar realizando esse recap gradativamente,
né? Ele falou que tinha o poder, né, com o governo do estado, com o governo federal, né? Ele sempre falou isso, mas até agora não conseguiu um convênio. Aliás, nós estamos sabendo que eles recusaram o convênio, né? Sim, que perderam o convênio. Perderam então, o convênio, que já era da época do gestor passado, que era a policlínica, né? Que é direcionada a tóxicos álcool e e droga, álcool né? e droga, né? Que ele dispensou, falou que não tinha interesse nesse projeto. Esse de quase projeto meio milhão de reais. Eu não lembro o valor quase exato. 1 milhão. Mas eu sei que era pela Caixa Econômica Federal também, que já estava aprovado e que ele não teve interesse. Então, assim, o gestor poderia estar perde, usando, né? Nobres vereadores, Poderia eu estar usando. pergunto para a população se ele está dispensando Tá. um convênio que vem de graça do governo federal, do governo do estado, e por que ele quer adquirir, então, um empréstimo de 10 milhões? É por sinal que os cofres públicos estão muito bem. Ele não precisa adquirir um empréstimo. Faça com que o orçamento que você tenha, que realmente mostre para a população e gere aquele empréstimo que tem. Porque hoje a gente vê a nossa cidade, ela está totalmente sem freio, desarrumada, por uma gestão que realmente está deixando a desejar. Deixa eu abrir para os internautas que estão por. Passou. Faz a primeira aí. Sidney da Silva Cordeiro, ele quer saber se o dinheiro do IPVA não pode ser gasto somente no que diz respeito à questão do trânsito. Ou seja, esse dinheiro não poderia não poderia ser criado uma lei, alguma coisa. Não, na verdade, ele tem que separar dele a porcentagem que é da educação, tem que separar a porcentagem que é da saúde e depois pode gastar no que quiser. Isso daí não precisa de lei nem nada, é um poder discricionário do prefeito, que a gente fala quando é discricionário, vai da vontade dele. O vereador não pode influenciar, a população não pode influenciar, existem alguns poderes do prefeito, que ele é eleito pelo povo, e quando ele toma posse, ele pode decidir por ele mesmo. Então esse é um deles, se ele quiser gastar, ele pode. Ele poderia estar direcionando, se ele quisesse. Esse dinheiro é só pro asfalto, para apoiar, não. Não, é do Tesouro, o dinheiro é do Tesouro, pode ser aplicado em qualquer coisa, o dinheiro do IPVA, assim como outros impostos, entendeu? Só que aí ele tem que separar somente do orçamento a parte que a Constituição obriga, da saúde e da educação. Principalmente da educação. Principalmente da educação. Mais uma pergunta, Rafa? Subindo? Para a população entender, quando a Bia fala do orçamento do Tesouro, é o recurso municipal, é aquilo que está dentro da nossa cidade, porque nós temos recursos também que vêm do governo federal, do governo do estado, que são verbas carimbadas, às vezes para fazer fazer compra de algum equipamento, construir algum equipamento, como tem a verba lá da FUNASA. Tudo que é arrecadado e que cai nessa conta que é do município, que pode gastar como que quiser. O fundo de participação também que vem para o município, né? Então, se a gente fazer uma análise aqui, Marcelo, esse que você está aí falando, no ano de 2017, o prefeito tinha 10 milhões de capital para investimento. No ano de 2018, e isso está lá, para todo mundo ver. No ano de 2018, 14 milhões de capital de investimento. E no ano agora, que é de 2019, 15 milhões de capital de investimento. Ou seja, 39 milhões durante os 3 anos do prefeito de capital de investimento. Agora eu pergunto, senhor prefeito, onde é que está esse dinheiro? Onde o senhor colocou? Onde o senhor investiu, que o senhor não prestou conta para a população? Onde está a transparência? Onde está a transparência de Vossa Excelência com a população? Onde deve essa transparência para a população? Informa a população onde o senhor investiu esses 39 milhões, que não haveria necessidade de fazer empréstimo para outro pagar em outra gestão. Então é isso que tem que ser transparente, senhor prefeito. É porque nunca ninguém fez, né? Ele foi o primeiro que conseguiu fazer empréstimo. O senhor é o primeiro prefeito da história de Guaíra que já adquiriu um financiamento de quase 5 milhões para comprar a frota, para deixar 2 anos e meio para outro prefeito pagar, e mais, o senhor quer pegar mais 10 milhões para deixar para mais 2 próximas administrações com 2 anos de carência. Isso não existiu na cidade de Guaíra até hoje, porque todos os prefeitos têm o poder de investimento. Só o senhor que não investiu, ou se investiu, não informou a população e não informou ninguém. Moacir, é importante a população entender que o poder de investimento é assim. O prefeito, ele tem as contas durante o ano, ele teve 179 milhões, 180 milhões, ele pagou as contas, fechou ali e sobrou esse restante ali desse valor, né, que ele poderia Tira as despesas correntes, né, que são as despesas gastas mês a mês. Ele poderia ter aplicado em alguma coisa, né, e ele poderia ter direcionado ao recap. E é isso que nós queremos saber, aonde ele investiu esse dinheiro. Se não construiu nada,
né? Porque não construiu nada, a única coisa que construiu foi aquele negócio do Thaís que eu já falei, mas com verba estadual. Então, onde está o dinheiro do Tesouro que ficou para investimento? E pelo contrário, está perdendo, porque além de perder essa questão da policlínica, o CRAS, que eu e o Moacir estivemos lá, que está abandonado, nós estamos tendo muita reclamação da população, é uma verba também que está tendo o risco de perder aqui no nosso município, fora as outras que nós estamos agora fazendo um requerimento também a partir de amanhã, que nós vamos saber hoje. Então, quanto mais a gente vai mexendo, mais a gente vai descobrindo coisas assim que eles estão perdendo. Fora que o dinheiro do Tesouro também vai servir para pagar aqueles materiais que foram roubados na obra da FUNASA, né? Que teria que ter a gestão, o gestor lá responsável fiscalizar, visitar, tudo que deixou furtar. Então vai ter que gastar 500 mil, meio milhão do dinheiro do Tesouro, que pode gastar em qualquer coisa, para poder pagar aqueles objetos de novo, porque a FUNASA não vai pagar. Ou seja, né, é falta de gestão, falta de administração. Se consegue fazer o recurso, consegue gastar certinho, de organizar. Você já responde, Ele já conclui que você queria fazer o fazer uma matemática aqui. Considerando que resta, porque aqui está na tela lá, considerando que resta 18 meses para o término da administração, o que dá 396 dias, descontando os sábados e os domingos. E que 10 milhões divididos por 396 dá mais de 25 mil reais por dia para carburar. Os vereadores não acham que é um pouco demais? Muito! Isso é um absurdo. Isso você está fazendo sem juro, porque se for pagar os 10 milhões, ia para quase 15. Agora com 13, você imagina, quase 20. Aliás, se você pegar 10 milhões com 2 anos de carência, mais 8 para pagar, se você fazer só a correção dos juros, vai chegar aí a mais de 15 milhões. Aí tem, no mês, tem a correção do mês pela Caixa. Ou seja, estão se falando de 10, mas já se cogitaram 13. Então, eu temo sobre esses valores que possa passar de 20 milhões. Como você falou que chega a 25, não é 25 dias, é muito mais. Então, a gente, como representante do povo, a gente teme o caos da nossa prefeitura lá na frente. Talvez por uma irresponsabilidade que realmente o prefeito está querendo fazer num momento desse, diante de uma crise que nós estamos atravessando o país, uma coisa muito aberrante, você está entendendo? Então nós temos que realmente lutar, comunidade, vocês como representantes do povo, cobrar dos seus vereadores que vocês votou, ajudar nós lá na CAR, e você está entendendo? Porque realmente é lamentável e um valor absurdo, exorbitante, vai passar, eu imagino que de 20 milhões para pagar os... Foi muito bem colocado, o Wilson, né? Ele está certo, como muitos cidadãos aqui da nossa cidade, como a gente fala, é um dinheiro muito grande, tem os juros, e a gente corre o risco da queda de arrecadação, como foi falado aqui. Então, assim, a economia do nosso país, ela é instável, né? Às vezes ela está alta, às vezes ela está baixa, tem muitas questões envolvidas. Não é assim, é uma responsabilidade muito grande, e nós gostaríamos muito que a população entendesse, que os outros vereadores entendessem, é um risco muito grande, é uma responsabilidade do qual nós estamos lutando aqui para que isso não seja realizado, porque faltando 1 ano e meio mais ou menos de administração, né, não deveria ter feito isso, poderia ter pedido lá no início um valor menor, e mesmo porque também poderia ter pedido para uma coisa mais importante, como foi falado aqui, para a questão da saúde. Mas questões das necessidades. Para outras áreas? Vocês têm essa informação? Mas aí, Marcelo... Para saber se... Marcelo, é aí que existe o bom gestor. Se ele tem as portas abertas do governo federal, do governo do estado, ele tem que encontrar alternativas junto aos órgãos federais, aos órgãos estaduais e correr atrás. Mas hoje a nossa prefeitura ela arrecada quase 200 milhões. Não precisa pedir bênção para ninguém. Tem poder de investimento. Só tem que ter gestão e querer fazer. Enxugar a máquina, cortar na pele, cortar os cargos de confiança, que é exorbitante, e com aluguéis caros que passa. Só nessas duas economias você faz todos esses investimentos. Um exemplo que eu trago, é importante, assim, dos outros municípios, é a questão das casas. Você viaja aí, vai logo uma cidade aqui e outra ali, são construídas muitas casas que os municípios vizinhos conseguem, e aqui em Guaíra tem essa dificuldade, quer dizer, é o poder de política, o poder que o prefeito de argumento de gestão. Não pega essa força-tarefa que ele está fazendo para aprovar esse empréstimo e não une para poder conseguir trazer as casas que foram tão prometidas. Eu questiono também esse negócio dos 3 milhões do DEAGUA, porque até ontem eles estavam falando que o DEAGUA não tinha poder de investimento.
Mas o DEAGUA tem sim. Tem 1 milhão lá em caixa para poder investir. Tem mais 1 milhão e 400, que foi da época do Sérgio, que ele vai ter que devolver. Já era para ter devolvido, a prefeitura pegou, na época do Sérgio ele pegou, que na verdade ele acreditava que tinha que... O servidor cedido tinha que ter sido pago, como ele era funcionário da prefeitura e estava cedido para o DEAGUA, ele fez as contas desde a época do meu tio Orlando, de todos os pagamentos que foram feitos, atualizou e pediu reembolso pela prefeitura desse dinheiro do DEAGUA. Então foi na época 980, uma coisa assim, de reais, né, na época do Sérgio. E está lá rendendo juros, já está mais de 1 milhão e 400, e o prefeito Zé Eduardo falou que não achava justo ele ter transferido esse dinheiro do DEAGUA para a prefeitura, mas também não devolveu até agora. E vai ter que devolver. Então tem que devolver esse dinheiro para o DEAGUA, porque até nosso estatuto não prevê esse tipo de reembolso de funcionário cedido. Então nós temos 1 milhão e 400 para ser devolvido para o DEAGUA. O pagamento das águas, agora daquelas águas da época da ação, terminou agora em maio, quer dizer, vai aumentar a arrecadação do DEAGUA. E tem 300 mil, acho que é 300 ou 400 mil do FEIDRO, né? Do FEIDRO também para investir na troca dessa tubulação. Então eu questiono também, por que o DEAGUA vai fazer financiamento, empréstimo, sendo que a gente pode pagar também com o dinheiro do DEAGUA? Bia, é importante você lembrar também que quando o gestor do DEAGUA, o Lucas Froner, foi lá falar com a gente na Câmara Municipal para falar da agência reguladora, o qual eu e o Moacir nós votamos a favor porque a gente entendia que era uma necessidade, ele falou que ia conseguir fazer alguns metros, né, da troca de cimento de amianto desses tubos, que o DEAGUA tinha esse poder de investimento, né, não conseguiria fazer tudo de uma vez, mas que ele ia conseguir, por isso que a gente também aprovou essa questão da agência reguladora, porque ele falou que ia melhorar, tá? Então a gente acreditou e agora eles vêm querendo com essa proposta, né, que não chegou na Câmara ainda, mas a gente está sabendo, porque ele falou aqui também, o prefeito, nessa questão desses 3 milhões, então nós estamos muito assustados. Era 10, agora é 13 milhões? Para que tanto dinheiro? Só fazendo um complemento, nobres vereadoras, naquela reunião que o diretor do DEAGUA nos fez, ele disse que tinha 3 milhões em caixa do DEAGUA também. Sim. Então, só para certificar, se a população fazer as contas aí, vê quanto dá, e chega perto dos 5 milhões. Então, não há necessidade de fazer financiamento, colocar a autarquia em risco, porque realmente a autarquia sobrevive com as suas próprias pernas e pode realmente resolver o problema dessa questão dos canos de amianto. Agora, precisa ter gestão, precisa ter comprometimento com dinheiro público, porque nós não podemos permitir um orçamento de quase 200 milhões, querer fazer de uma forma dessa para inglês ver achando que a população não é boba. A população não é boba. No orçamento do DEAGUA são quase 7 milhões, homem. Eu vou trazer um rápido do bloco comunista, daqui a pouco nós vamos responder o Kleber Ferreira, a pergunta que está na tela. O administrador, para praticar um ato discricionário, deverá ter competência legal para praticá-lo, deverá obedecer à forma legal para realizá-lo, deverá atender a finalidade que é o interesse público. Essa é a pergunta do Kleber Ferreira. Sim, eu já vou fazer então, já vou responder para o Kleber. Sim, Kleber, dentro da discricionariedade, ele tem um monte de princípio constitucional que ele tem que obedecer. Mas a discricionariedade não deixa de ser um poder dele em escolher, dentre as coisas corretas, a melhor visão dele, entendeu? Então, não que ele esteja escolhendo alguma coisa errada com um ato discricionário, mas pode ser que não seja tão, assim, não abranja tanta população quanto deveria, não seja tão necessário para a população, esse tipo de coisa, mas ele tem que seguir, sim, os princípios da moralidade, ética, tudo isso, legalidade. Eu vou trazer um bloco comercial rápido e volto já com a sua participação, trazendo mais perguntas dos nossos internautas.
Web TV O Guaíra, compartilhando com você todos os momentos. Estreia pela Web TV O Guaíra, Arena Esportiva. Tudo sobre o esporte guairense na palma da sua mão. Em breve, estreia pela página O Guaíra, Arena Esportiva, com Osmar Júnior. Grupo Vicente Lacativa de Comunicação. 90 anos de confiança, seriedade e credibilidade. Vai poder acompanhar esse programa pelo YouTube. Nós vamos colocar na plataforma, né, do YouTube, plataforma digital, para que você depois possa estar acompanhando esse programa que está acontecendo no dia de hoje pelo YouTube. E também, posteriormente, vamos fazer um resumo, juntamente com a assessoria da Câmara, dos melhores momentos e publicando dentro, né, do nosso Facebook. As perguntas que estão sendo feitas, eu estou acompanhando pelo meu celular, são várias, gente. Pergunta de cachorro atropelado, entra numa série de situações, entendeu? Que às vezes fica um pouco difícil e a gente acaba perdendo o foco. Lembrando que os vereadores depois vão responder todas as perguntas da mesma forma. Posteriormente nós vamos mandar aí as perguntas aí do problema do cachorro, da lombada e por aí vai, que é o que está sendo perguntado. Agora tem uma pergunta aqui do Renan Leles Lopes. Esse projeto de 10 milhões realmente for aprovado, gostaria de saber qual seria a espessura do asfalto, porque não adianta nada colocar 1 milímetro, né, uma casca, pois alguns lugares em Guaíra foram feitos e já estão cheios de buraco. Então, gostaria de pedir para todos os vereadores fazer a fiscalização para que verifique essa espessura do que será colocado. No mínimo tem que ser 3 milímetros. Não entendo muito sobre isso, mas poderia ocorrer sim, né, uma audiência pública para explicar para a população por que 10 milhões é muito dinheiro. Fica à vontade, quem quiser responder. Na verdade, não foi para a Câmara esses detalhes. O que a gente sabe é por cima que seria 3 centímetros de asfalto já pronto, né, já finalizado. Mas, porque aí seria uma camada mais grossa, acho que 5 centímetros, se fosse asfalto novo. Mas como é o recap, então seria 3. Mas essa informação é extraoficial, que a gente buscou saber lá na engenharia, então a gente não pode confirmar com certeza. Então, para vocês verem, né, infelizmente, o projeto não foi totalmente assim, descritivo, trazendo as informações necessárias, né, para que nós, vereadores, soubéssemos, na verdade, o que realmente vai ser feito. Só foi pedido o valor de 10 milhões, a quantidade de parcelas, né, quando que vai se iniciar esse pagamento, mas as questões mais assim descritivas não foi colocadas, infelizmente. Eu quero reforçar
que eu sempre vejo assim, falar com as pessoas mais antigas da minha família, né, que assim, outros prefeitos, como finado Dr. Orlando, finado Menininho, finado Dr. Fábio, né, fizeram asfaltos, não fizeram financiamento, os asfaltos estão até hoje, né, nos bairros, são asfaltos bons, né, asfaltos com grande durabilidade, e agora, né, o prefeito não consegue fazer o recap querendo pedir esses 10 milhões de reais, e a gente realmente também quer saber que espessura que vai ser essa, né? Com certeza, Renan, se houver necessidade da gente fazer uma comissão especial para fazer essa fiscalização, mas isso ainda não foi aprovado, Renan. Isso nós temos que deixar bem claro. Expectativa que e não eu vai espero que isso não passe naquela casa de lei, realmente, para ir à contramão da população, porque quem vai pagar essa fatura cara é a população. Está muito mal explicado, igual você falou, não teve audiência pública, eu já falei aqui, o prefeito deveria ter se cuidado na transparência de fazer uma audiência pública com a população em primeiro lugar, explicar para o povo o que é, para que é, de que forma que ia ser, depois realmente fazer uma audiência com os vereadores, que não foi feito também. Infelizmente, a Casa de Lei está servindo de palanque para chegar projeto do prefeito de goela abaixo. E os vereadores, eu faço uma conclamação para todos os vereadores, que nós somos representantes do povo, nós temos que legislar para a população. Então, nós temos que defender a causa do povo. Não há transparência, como vocês podem perceber, né? E também não há conversa, não há diálogo. Agora, não é só a população que vai sofrer, os funcionários públicos também vão sofrer, viu, Renan? O que a gente sabe aí é que desde daquela vez do PEMAT, do empréstimo que o Sérgio queria naquela época dos 5 milhões, o sindicato se colocou contra o empréstimo, né, o endividamento da prefeitura, e a gente sabe que hoje o posicionamento do sindicato de servidor público também é contra esse empréstimo. Ou seja, o sindicato está mantendo a mesma linha com um gestor e com outro, assim como eu mantenho a minha, de que não pode haver dívida para outro prefeito. Porque o prefeito não conseguiu dar um aumento, um reajuste real, né, para os funcionários públicos. A gente corre o risco de afetar a nossa folha de pagamento, que já está em mais de 6 milhões e meio, né, de reais. Então, assim, é grave a situação, nós não podemos deixar isso passar. A gente tem que pensar realmente nessa questão, porque está falando de dinheiro, não é uma coisinha, não está falando de R$1.000, nós estamos falando de 10 milhões de reais. A responsabilidade, eu repito, é muito grande, né? Nós temos a nossa máquina, que é a engrenagem da prefeitura, que ela precisa ser feita uma gestão de excelência, realmente, com responsabilidade, e fazer dívida não é o momento. A gente corre o risco realmente, igual eu já falei, da nossa economia, às vezes dá algum problema no futuro, e vai ser afetado principalmente a nossa população nos serviços essenciais, porque às vezes afetando ali os nossos funcionários públicos, pode chegar lá na nossa saúde pública, na nossa educação, em várias questões, né, que são serviços essenciais e políticas públicas essenciais e necessárias para a nossa população. Eu que sempre defendi a causa dos funcionários públicos, apresentando sempre as indicações para um aumento pelo menos de 10% para vocês, que nunca foi atendido, mal deu a correção, então daí dá para vocês verem o que pode acontecer no futuro funcionário público, diante de uma aberração dessa, de um valor exorbitante desse, para outros pagar. Nós não podemos, eu entendo que eu não posso fazer uma conta e colocar para outro pagar, isso não é legal, eu acho gestão, que isso né? Isso não é falta de gestão, isso é falta de comprometimento com o dinheiro público, precisa ter gestão, precisa ter compromisso com a população, o dinheiro público. Então, faz com compromisso para você pagar. Por que está fazendo esse financiamento aos 45 do segundo tempo? Quando ele entrou, foi feita uma transição de governo, foi passado tudo que estava acontecendo, ele sabia tudo que precisava na cidade. Pleiteasse para pagar dentro da sua gestão, e não para outro. O outro não pode pagar uma fatura que é do senhor prefeito. Uma pergunta que subiu na tela, Franco. O que deixa muita gente com dúvida é como o prefeito tem influência no legislativo, declarando que 8 vereadores vão votar a favor desse projeto absurdo. Na verdade, eu acho que ele se adiantou, né? Não deveria ter falado, acho que foi um equívoco, um erro grosseiro da parte dele, nem vou chamar de equívoco, né? Porque aí está adiantando o voto de vereador. Então fica numa situação bem delicada com os outros, colocou os vereadores em situação difícil, colocando assim ações, né, antes dos vereadores falarem alguma coisa, né, a não ser se tem alguma coisa que nós não estamos sabendo, né, porque com a gente, né, não foi conversado, não foi falado, para a população entender, esse é o governo que manda de cima para baixo, né, então ele acha que assim, pode mandar e quem está aqui embaixo obedece, mas graças a Deus nós temos uma Câmara atuante, né, nós estamos lá para defender a população e para não deixar passar aquilo que realmente não é necessário,
Porque haja vista, Marcelo, é bom que a população entenda, porque eu acho que ele falou esse negócio de projeto na entrevista dele, não me lembro. Nós aprovamos vários projetos dele, Não, inclusive. sim. Muitos projetos, né? E tanto eu quanto o Moacir, que a gente sempre foi desde o início, assim, ditos como oposição, né? Mas para nós, independente se é o prefeito A ou B, do partido A ou B, nós sempre votamos e vamos votar a favor da população. Então, acho que ele esqueceu isso daí, porque nós votamos vários projetos dele, que ele mandou para a Câmara Municipal, nós aprovamos sem nenhum problema, sem nenhuma briga, porque a gente sabia que era essencial para a nossa população e a gente sabia que estava dentro das condições do orçamento da prefeitura. Na verdade, que era necessário. Eu acho que o prefeito ele muda muito o foco, quando ele quer uma coisa, ele desvia muito o foco de algumas informações que tem que ser importantes para a população, ele desvia o foco para outras picuinhas que não tem nada a ver com a população. Ele falou que projetos que são sempre os mesmos, que são oposição, e na verdade isso não é verdade. Ele falou que os mesmos 3 que votaram contra a agência, que estão votando agora contra o empréstimo, e não é verdade. Eu votei contra a agência, eles 2 votaram favorável à agência. Ele manda para a Câmara projetos, até hoje ele mandou 94 projetos para a Câmara, e desses 94, a Câmara aprovou 90 projetos. 4 foram barrados, sendo 3 nas comissões, não foi nem para votação. Então, até hoje, ele teve um projeto só rejeitado, que foi em relação à modificação em cima da hora do Conselho Tutelar do estilo de votação. Que nós não concordamos. Que nós não concordamos. Porque, na verdade, os outros 3 que foram, para a população saber aqui, que eu até anotei, um que foi rejeitado na comissão foi referente ao Código de Posturas, que era a cobrança de taxas, impostos da população. Ou seja, aumentar o poder de fiscalização e a cobrança em cima da população. O outro foi repasse para a Santa Casa, que até hoje ele não conseguiu me explicar, porque eu pedi por escrito, e a resposta do jurídico dele foi que já não tinha sido votado, já não tinha colocado em pauta para votação esse projeto, que foi do repasse para a Santa Casa, que era irregular, né, que o nosso jurídico pegou o parecer, era irregular, ilegal. E o outro foi em relação à planta genérica, que ele queria que aumentasse os valores dos IPTUs de vocês. Então, esses projetos também nós rejeitamos. Agora, dos 94, 90, nós votamos a favor dele. Então, não vem falar que ele não está trabalhando por conta da oposição, porque ele não está trabalhando porque ele não consegue trabalhar, porque ele é fraco e não dá conta. Tem também a relação que ele falou das denúncias, que nós, vereadores, não paramos de ir no Ministério Público fazer denúncia contra ele, e que aí prejudica o trabalho dele. Eu queria que ele mostrasse que denúncia é essa que nós estamos indo tanto no Ministério Público, porque, na verdade, 3 denúncias foram feitas pelas comissões de estudos, que é a da Seleta, do prédio da faculdade e da Santa Casa. Então, essa daí investigou, chegou no final que tinha que mandar para o Ministério Público. 3 foram essas. A outra que eu fiz foi das ambulâncias na cidade, da reforma, e das do Guaritá, que tinha que ter. Reclamei dos passes também, que agora cortou, que ele está fazendo economia, né? Porque se não tivesse errado, não tinha diminuído o valor a CEPAC, que estava pagando 15 mil por mês e agora está pagando quase 5. Do auxílio transporte, que ele sabe muito bem o porquê, que houve uma redução drástica no pagamento de auxílio, porque estava tendo algum problema lá dentro, irregular, que estava pagando-se mais, né? Que agora a gente sabe até que a EG está aí no PECTA. E das calçadas, porque nós não achamos justo o prefeito mandar o particular consertar a calçada e as calçadas públicas dele, por exemplo, das praças, das escolas, está tudo detonado com o pessoal caindo. Então eu queria saber, o que é isso? O que ele está falando tanto aí de denúncia que nós estamos fazendo? Mesmo porque ele não pode reclamar, os vereadores estão lá para fiscalizar. E se a gente acreditar que tem que mandar para o Ministério Público alguma questão que nós precisamos que haja uma apuração melhor, nós iremos mandar sim, porque nós estamos lá para trabalhar para a população. É para fazer essa fiscalização. Não é para fazer aquilo que o prefeito quer. Outra coisa, nobres vereadora, ele deveria dar nome às pessoas que, quando ele diz que deve favores políticos para ele. Sim, é verdade. O senhor deveria dar um nome nas pessoas, porque na realidade o senhor nunca me convidou para tomar um café no gabinete do senhor, em respeito a esse vereador daquela casa de lei. Então o senhor não deve falar isso. O senhor deve dar nome, falar o vereador tal, ele está agindo dessa forma porque ele veio pedir favor político. O senhor falta com a verdade. Porque eu não quis. Não deve fazer isso. Eu não quis ceder ao favor político dele, então ele está contra mim. Então eu gostaria também, porque ele põe gente lá na Câmara também para falar isso, né? Sim. Então eu gostaria que leva por escrito, ou então melhor, se ele tem como provar que eu tô pedindo, você tá pedindo, tudo vai no Ministério Público. Sim. Porque isso aí é crime. Por que o senhor não denuncia no Ministério Público
Aquele vereador, como o senhor disse na fala do senhor... Agora não vem desviar o foco, não. No programa aqui, dizendo que o senhor quer desviar o foco. O problema é que o senhor fica fazendo uma marolinha para a população entrar na do senhor por causa do empréstimo exorbitante que o senhor quer. Seja sincero, seja honesto, não falta com a verdade com a população. O senhor vem faltando com a verdade com a população desde o dia que o senhor prometeu um governo de excelência para a população de Guaíra, o senhor não cumpriu e não está cumprindo, e do jeito que está aí, na vaca vai pro brejo, o senhor não vai cumprir. O Moacir, muito bem lembrado, eu enquanto vereadora, eu também gostaria, porque ele falou os vereadores, então dê nome aos bois. Porque mostra a lista de privilégios que nós pedimos e que não foi atendido. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca pedi nada para ele, porque eu estou na Câmara para trabalhar para a população, eu repito, não para pedir favor para prefeito. Então, eu estou querendo colocar a população contra nós, mas a população é sábia. Aliás, vocês desse governo gostam de subestimar a inteligência da população, mas graças a Deus, o povo de Guaíra está inteligente, eles não estão bobos mais e eles sabem a gestão que está tendo. Graças a Deus. Edson Sugimoto. Vereadores, prefeito que gasta mal, cuida mal ou dá prejuízo aos cofres públicos, não é configurado em probabilidade administrativa? Então, mas aí, para ele, assim, o que gasta mal tem que ver, Jim, porque nem tudo que é imoral é ilegal. Então, infelizmente, a lei deixa uma margem aí de questionamento sobre isso, que eu acho que deveria ser até mais firme, direcionar mais, né, o prefeito. Isso pode, isso não pode, pronto, acabou. Eu acho que deveria ser o arroz com feijão. Mas dá uma margem aí para o prefeito, às vezes, fazer as coisas que é imoral, mas pela lei não é considerado ilegal. Então, é o que está acontecendo no caso desse empréstimo. É o que a gente sabe. A gente não pode barrar na Comissão de Redação e Justiça, porque o projeto em si não é ilegal. Mas que ele é imoral, a gente sabe que é, porque ele fala tanto em dívida. Aliás, ele fala que ele só falou até hoje que ele ficou pagando dívida. Entendeu? E ele quer deixar a dívida para outro. Se ele acha que a dívida é tão ruim assim de ficar com dívida, ele tinha que terminar dele quietinho e pronto. Agora, não deixar a dívida para o próximo. Porque aí sim, eu não sabia administrar, né? Nós vamos procurar essa questão da dívida, né, Moacir? Nós vamos procurar essa questão da dívida. São dívidas que outros prefeitos sempre pagaram. Sim. Inclusive, eu e a Bia, nós ficamos abismadas quando ele falou da dívida, porque nós participamos da transição. Eu representando o governo do Sérgio, a Bia representando o governo do Zé Eduardo. E nós sabíamos ali que não tinha esse tanto de dívida, assim. Haja vista que o prefeito Sérgio de Mello teve as contas dele aprovadas. Sim, porque quando... É isso aí, Edinho. Quando você não tem... É ilegal a dívida, aí você não tem as contas aprovadas. Mas ele não pode falar isso do outro porque foi realmente aprovado. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Os internautas estão ficando com dúvidas. Quem é que responde? Luciano Calistro, boa noite. Uma pergunta pro... Por que o prefeito... Deixa eu pegar no meio aqui. Por que o prefeito não espera o orçamento do ano que vem e paga esses 10 milhões? Para a arrecadação do ano que vem, mais ou menos 200 milhões. Essa é a nossa pergunta. Perguntar para ele, né? É 202 está previsto para o ano que vem, tá? Então, essa é a minha pergunta. Cadê o poder de investimento dele? É isso que nós estamos querendo. Para que pegar empréstimo, sendo que ele não vai pagar R$1 desse empréstimo? Ele fala assim, eu vou colocar um empréstimo que eu vou pegar no lugar do fundão, da dívida do fundão que eu estou terminando de pagar. Só que ele mesmo não conseguiu pagar a dívida do fundão, porque era para ter terminado em fevereiro. O que ele fez? Ele adiou a dívida, renegociou até o final do mandato dele. Então, se ele está achando ruim pagar dívida, é o que eu sempre pergunto, como que ele vai deixar para o outro? Essa dívida do fundão já é lá de trás, não foi só ele que pagou, todos os prefeitos pagaram, começou no meu tio Orlando. Ele falou muito, ele bateu na tecla que ele gosta de desviar o foco para chamar atenção também, de precatório. Entendeu? Então, isso eu preciso esclarecer para a população, porque eu falei que eu ia dar uma aula para ele de precatório, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu vou ter até o final da gestão dele. Precatório é quando o juiz manda, ordena o pagamento, inscreve em dívida pública. Então, o que acontece? Todo prefeito paga. O Sérgio pagou, o Zé Carlos pagou, ele vai pagar. Acho que agora não tem mais, parece que parou. O governo dele só pagou até esse ano. Mas é normal. Se alguém entra com uma ação contra a prefeitura e no final é condenado, vai inscrever esse crédito. E a prefeitura tem que pagar. Desde o começo do ano ela tem que começar a depositar para ter o caixa para pagar. Então ele falou que pagou muito precatório. Mas todo mundo paga precatório. Não tem como saber quem vai pagar o quê. Entendeu? E ele deu a entender também que pagou para a família de uma vereadora. Eu já vou esclarecer a população, porque a população nem me perguntou disso. Mas como eu sou transparente, diferente dele, eu vou esclarecer.
O meu sogro, finado sogro, goiano, todo mundo conhece, uma vez bateu o veículo da prefeitura na época do Cláudio Armani, faleceu, e a família entrou com uma ação de indenização contra a prefeitura, porque a frota estava sucateada, e foi rodando essa ação. Eu nem conhecia o meu marido, que era filho dele, mas foi paga agora na gestão do Zé Eduardo. Por quê? Porque ele quis pagar? Não. É ordem judicial. Caia em quem tiver que cair. Vai ter que pagar. Na época do Sérgio já estava condenado, e agora ele teve que pagar. E não foi para mim, foi para a família do meu marido, entendeu? Que não é diretamente ligado. Mas aí você tem que ver honorários de advogado, você tem que ver sucumbência, tudo que foi pago. E é um dinheiro que é direito, como se qualquer cidadão normal entrasse. Então eu não vi por que ele fez estardalhaço nisso e não explicou. Eu pedi por escrito para ele, porque eu quero que ele explique, que eu vou publicar a hora que ele explicar. E não foi um prefeito que deixou dívida, como ele está querendo deixar. E é importante você tocar nesse assunto, Bia, porque as pessoas, no momento que ele publicou aquilo lá, algumas pessoas me mandaram mensagem, falaram: Maria Adriana, você recebeu 1.200.000 da prefeitura, quer dizer, coloca nomes, prefeito, tenha coragem. Não foi esse valor também, tá? Entendeu? O senhor fica colocando os vereadores tudo numa saia justa, querendo colocar em saia justa? Não tem. Eu sou transparente, pode colocar. Você volta falando. Deixa eu fazer o bloco comercial. Só para informar o Luciano, eu queria saber, Luciano, onde está os 200 milhões, quase 200 milhões que a prefeitura arrecada, onde está os 39 milhões que é de investimento, onde está, porque vive se jogando a culpa em outros administradores, o novo querido prefeito nosso. Mas eu tenho todos os levantamentos, inclusive assinado por ele, que eu acho que ele nem leu aquilo que ele assinou, pela parte do diretor financeiro dele. Um dos secretários dele fala que ficou quase 8 milhões de dívida e resta a pagar por parte da administração passada. Me espanta. Eu pedi uma informação para o diretor dele, ele nos disse que a administração passada deixou mais de 10 milhões em caixa e tinha 9 e poucos para pagar. Ou seja, teve um superávit de 527 mil. Agora, eu tenho que dizer para ele, como é que as contas de um prefeito anterior é aprovada pelo Tribunal de Contas se ficou conta para pagar? Não, dívida quem deixou foi a época do Zé Carlos. Ele deixou uma dívida para o Sérgio, isso sim. Tinha 1.700.000 do governo referente à DARF, tributária. Isso daí eu acho que você ainda está pagando. Esse é o secretário que o senhor tem, você ainda tá pagando. de planejamento do senhor, que deixou, esse sim deixou dívida para outro pagar. Agora, o senhor não pode faltar com a verdade. O senhor tem que ser transparente. Vou trazer um bloco comercial, nós voltamos para finalizar o programa, para manter o programa. Daqui a pouquinho a gente vamos trazer a pergunta do prefeito Sérgio de Mello, fez uma colocação, está na tela, nós vamos voltar com ela daqui a pouquinho, no último bloco do nosso programa, Hora da Notícia. Web TV O Guaíra, compartilhando com você todos os momentos. Estreia pela Web TV O Guaíra, Arena Esportiva. Tudo sobre o esporte guairense na palma da sua mão. Em breve, estreia pela página O Guaíra, Arena Esportiva, com Osmar Júnior.
Grupo Vicente Lacativa de Comunicação. 90 anos de confiança, seriedade e credibilidade. Estamos de volta para finalizar o nosso programa, último bloco. Volta à pergunta do ex-prefeito Sérgio de Mello, só para a gente ser justo e transparente. Eu vou fazer só a colocação, depois os nobres vereadores respondem através das redes sociais, mas eu vou fazer a colocação do prefeito Sérgio de Mello pelo seguinte, para ser justo. E depois cada vereador, para manter o mesmo tempo do programa anterior, cada vereador tem 2 minutos para fazer as suas alegações, nós vamos cronometrar. E aí cada um fala do tema, do assunto, do que quiser. O Sérgio está dizendo o seguinte: em 8 anos de governo, executamos muitas obras de infraestrutura, inclusive pavimento asfáltico, mais de 400 mil metros quadrados entre construção e recap, sempre com recursos próprios ou provenientes de convênios com os governos estadual e federal. Jamais recorremos a empréstimos, espero que a Câmara seja coerente com o posicionamento de sempre não permitir endividamento e que comprometa gestões futuras. Essa é a colocação do prefeito Sérgio de Mello. Agora, nós vamos determinar o tempo para ser justo, 2 minutos para cada vereador. Começamos com você, Moacir, para fazer o encerramento. Eu agradeço a oportunidade, Marcelo, aqui, da Hora da Notícia, vocês todos aqui envolvidos, e o Dinha, de um modo tão transparente. É importante o que nós colocamos aqui, e eu tenho que salientar e pedir para a população para que nos ajude a juntar forças na próxima sessão na Câmara Municipal e olhar no olho daquele vereador que você depositou o voto, vai lá cobrar dele aquela representatividade de você, porque você votou, você tem o direito. Nós somos funcionários de vocês, população. Eu estou aqui e estou conclamando que realmente vocês precisam nos ajudar na próxima sessão. Então, esperamos vocês lá, a partir das 8 horas da noite, na próxima terça-feira, para que nos ajude. Nós falamos aqui, procurei levar a informação diante de tudo, muito bem explicada para a população em relação de todo esse empréstimo, que eu sou contra, eu não vou conivir com isso, eu não posso concordar com uma situação dessa, não vou concordar, e nós precisamos todos de vocês lá, população. Então, é isso que eu falo, é isso que eu digo. E mais uma vez agradecer a todos aqui da Hora da Notícia, na pessoa do Marcelo e o Dinha, todos aqui envolvidos. E nós queremos o melhor para a nossa cidade. Quando nós queremos o melhor para a nossa cidade, nós temos que estar pegado na mão do povo. Eu sou representante do povo, eu não trabalho em causa justa, em causa própria. É em causa justa para que seja a população beneficiada. Eu trabalho para o coletivo, eu trabalho para todos. Então, realmente, estou aqui representando o povo e todos aqueles eleitores que depositaram sua confiança em mim. Estou a servir vocês e contem comigo, população. Muito obrigado. Você tem 20 segundos aí. Tá certo. Obrigado, vereador Marcelo, obrigado pela participação. Para nós do programa Hora da Notícia, para nós do Jornal Guaíra, muito importante. Nosso espaço está aberto para qualquer pessoa. Não estamos aqui para influenciar nem eleitor, nem ministro, para isso, para aquilo. Principalmente os nossos vereadores. Na verdade, a gente tem possibilidade, na próxima sessão, realmente, com todos os vereadores, nós estaremos lá acompanhando qual será a decisão. Nova vereadora, meu nome é Brita Bia, a senhora tem 2 minutos. Bom, eu também queria agradecer a vocês aqui, né, todos os envolvidos, a Isildinha, que hoje é aniversário dela, ela se dispôs a estar recebendo a gente aqui. Esclarecer para a população que, diferente do que o prefeito põe aí, tenta colocar em xeque-mate, essas coisas, eu não sou oposição. Ele quer trabalhar comigo, então ele vem de forma transparente, de forma precisa, esclarece tudo, porque diferente, eu tenho um monte de pedido lá que nenhum foi aceito.
Inclusive, eu tenho um pedido de emenda que eu fiz no orçamento para esse ano, para a PAI, de 70 mil, e que ele deveria ter acatado, porque ele sabe que a PAI passa por dificuldades, e está lá reservado no orçamento. Para poder usar, para não dar para a PAI, ele vai ter que pedir autorização lá na Câmara. Eu duvido que algum vereador vai autorizar ele utilizar em outra coisa esse dinheiro, que não para a PAI, que a gente sabe da necessidade, mas está lá parado porque ele não quer ceder para a PAI. E eu fiz a emenda e ele não acatou. Então, ele quer mostrar uma situação que não existe. A minha linha é reta. Às vezes me encontro com os vereadores, às vezes com outros, como nós estamos aqui juntos agora nesse objetivo, por conta da situação. Mas o meu posicionamento sempre foi esse. E me causa maior estranheza de saber que na época da gestão passada, todos eles do meu partido eram contra o financiamento. Era contra empréstimo, contra deixar dívida para o próximo gestor. Pegamos firme no PEMAT na época do Sérgio. E por quê? Porque agora é outro gestor, mudaram de opinião. Inclusive tem gente do meu partido que entrou no Ministério Público contra o Sérgio, por conta do financiamento do PEMAT. O próprio Zé Eduardo devolveu o dinheiro do financiamento do PEMAT, porque achou que não era certo fazer dívida para outro gestor. E agora? Agora ele quer deixar dívida para outro? Então eu quero esclarecer a população que a minha linha continua a mesma. Eles mudam conforme o interesse. Obrigado pela participação, viu? Agora a Maria Adriana para fazer o encerramento dos seus 2 minutos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e agradecer as pessoas que estavam aqui com a gente até agora, através da rede social. Parabenizar a Isildinha, hoje é o aniversário dela, 60 anos, né? Até falei para ela se ia ter bolo aqui, mas não teve, né? Mas eu quero falar para a população que nós estamos aqui nessa causa justa para defender a nossa cidade. Essa é a nossa responsabilidade. Hoje, por exemplo, população, a situação é séria. Eu falei com o Márcio Bento, ele me falou que em janeiro, Guaíra arrecadou mais de 16 milhões, fevereiro 12 milhões, março quase 12 milhões, abril 14 milhões, maio 14 milhões. Provavelmente em junho nós vamos seguir essa meta. Então é de grande responsabilidade. Nossa cidade, ela tem recurso, ela tem financiamento. O prefeito pode correr atrás de convênios do governo federal, do governo estadual. Nós não precisamos fazer conta para a nossa prefeitura, para a população pagar. É importantíssimo também a participação de todos vocês na próxima sessão, a partir das 8 horas. Nós contamos com a colaboração de vocês. Nós não achamos justo o dinheiro da população ir por ralo conforme está querendo ir. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma administração séria, uma gestão de excelência, como foi prometida, e que atenda às necessidades da população. Essa é a nossa responsabilidade. Quero deixar claro também que, independente se fosse o prefeito Sérgio de Mello, ou o Zé Eduardo, ou o Cláudio Armando, ou qualquer outro prefeito, eu teria a mesma postura. Porque quando eu me candidatei, eu me responsabilizei de defender a população. E vou defender até o final do meu mandato, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. 10 segundos. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez eu quero registrar esse importante trabalho que o Jornal Guaíra vem desenvolvendo em 90 anos de história. A nossa meta, o Jornal Guaíra não tem lado A, não tem lado B. Estamos aqui para divulgar os fatos e os atos dos nossos representantes, no caso executivo e legislativo. Qualquer vereador tem também aí o nosso espaço para estar se manifestando. Se alguém achou incomodado, que foi ofendido com alguma das falas, nosso espaço da mesma forma está aí atribuído para que se cumpra a lei. E você que está nos acompanhando, quer ganhar um par de convites para assistir um filme no Centerplex? É só compartilhar a nossa entrevista de hoje. E você, amanhã, no programa de amanhã, nós vamos estar sorteando para todos que compartilharem o programa de hoje, esses 2 convites aqui. Vai poder levar a namorada, o namorado, a sogra, quem quiser. Nós damos o convite e vocês pagam a pipoca e a Coca-Cola. Eu já agradeço desde já, peço desculpa aí pela harmonia das tosses, que infelizmente, apesar que eu tenho que fazer uma reclamação, ainda continuamos sem ar-condicionado. Apesar do tempo, apesar da tosse, e se os equipamentos não aguentassem, E se saísse do ar? Porque além do problema que nós temos aí com a internet, que a internet ela é muito invariável, oscila demais, cai, Facebook derruba a gente, fácil, por falta também a questão do ar-condicionado. E o culpado chama Lincoln, só para registrar. A todos vocês, ótima noite, até amanhã, se Deus quiser.
Grupo Vicente Lacativa de Comunicação. 90 anos de confiança, seriedade e credibilidade.